E aí? Sabe quando a gente quer dizer que uma coisa é mais legal que outra em inglês, mas dá aquela travada? Pois é, comparar é uma das coisas mais importantes para a gente dar a nossa opinião. E no inglês tem umas regrinhas bem simples que, olha, fazem toda a diferença. Bora dominar isso de uma vez por todas? Para começar, vamos a uma polêmica clássica que sempre gera uma boa discussão: Disney ou Universal? Para defender um lado ou outro, a gente precisa das ferramentas certas, né? É exatamente para isso que os comparativos servem. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai começar pela regra mais fácil, a dos adjetivos longos. É um ótimo ponto de partida, bem tranquilo de pegar. Olha só, a fórmula para adjetivos com duas ou mais sílabas, tipo beautiful ou expensive, é super direta. A gente usa a palavrinha more antes do adjetivo e than depois. Esse than, gente, é a palavra-chave, é o nosso que da comparação. Ah, e uma dica de pronúncia. O som do TH aqui é suave, com a língua entre os dentes, sabe? Than. E veja só como a regra se aplica direitinho. Como beautiful é um adjetivo longo, com mais de duas sílabas, a gente usa more beautiful than para montar a comparação. A estrutura é sempre essa para esses adjetivos maiores. More, o adjetivo no meio, e o than no final. Sem mistério. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como as comparações podem ser usadas para expressar ideias mais profundas. Uma aluna formulou isso de um jeito brilhante. Viver é mais importante que sonhar. É a mesmíssima estrutura, mas com um significado super poderoso. Beleza, essa foi a parte fácil. Vamos em frente agora para os adjetivos curtos. É aqui que a coisa fica um pouco mais interessante, porque a mágica acontece no finalzinho da palavra. Então, a grande diferença aqui é que, em vez de botar uma palavra antes, como more, a gente vai modificar o próprio adjetivo. A mágica está toda no final, com a gente adicionando um sufixo que geralmente tem um som de er. Bom, aqui a gente tem as três principais variações para escrever isso certinho. A regra geral é só adicionar IR. Por exemplo, tall, que é alto, vira taller, mais alto. Se o adjetivo já termina com I, como cute, aí fica mais fácil ainda, é só botar o R. E para os que terminam em Y, tipo rap, a gente tira o Y e coloca IR. E tem mais um caso especial que a gente precisa ficar de olho. É a famosa regra CVC, que significa consoante, vogal, consoante. Essa é a tal da regra CVC. Dá uma olhada na palavra hot. Ela segue o padrão certinho. Consoante H, vogal O, consoante T. Quando isso acontece em adjetivos curtinhos de uma sílaba, a gente dobra a última consoante antes de colocar o ER. Por isso que hot vira hotter, com dois T's. Aqui a gente tem o exemplo perfeito do nosso dia a dia que usa essa regra. Big também segue o padrão CVC, B-I-G. Então, para comparar, a gente fala bigger, com dois Gs. Vamos avançar porque, né, como em toda boa gramática, sempre tem as exceções. Existe um clubinho pequeno e exclusivo de adjetivos que simplesmente não seguem regra nenhuma. São os irregulares. São só três, mas esses aqui precisam ser decorados. Good não vira gooder de jeito nenhum. Ele se transforma em better. Bad vira worse. E far se torna farther. Não tem muita lógica, é pura memorização mesmo, então vale a pena anotar para não esquecer. Agora que todas as regras estão mais claras, bora ver como tudo isso é usado numa conversa de verdade, para dar opinião e descrever o mundo à nossa volta. Vamos aplicar tudo o que a gente viu. Podemos dizer, Universal is cooler than Disney, usando a regra dos adjetivos curtos. Ou, com os longos, Japanese food is more delicious than barbecue e Ferrari is more expensive than Fiat. As regras valem para qualquer opinião que a gente queira dar. As comparações são perfeitas para descrever coisas do dia a dia. Por exemplo, My dog is bigger than my cat. Ou então, My grandmother is older than my grandpa. E dá até para falar de si. I am shorter than my friends. São frases bem simples e que a gente usa o tempo todo, sabe? Agora, a parte mais importante é colocar isso em prática. O melhor jeito de gravar essas regras é começar a usar, é formar as próprias opiniões no dia a dia. Para fechar, fica uma reflexão divertida para já ir praticando. O que é better than pizza? É um jeito legal de começar a usar os comparativos, né? E olha, vale lembrar que o próximo passo na arte de comparar é o superlativo, que é quando a gente compara uma coisa com um grupo inteiro. Mas isso já é assunto para a próxima.